Aquele pacote de manteiga que acabaste de comprar pode conter bactérias fecais. Não é uma piada. Testes laboratoriais encontraram coliformes, as mesmas bactérias presentes nas fezes, em algumas das marcas mais vendidas nos supermercados portugueses. E enquanto pensas que estás a comprar um produto simples e natural, na realidade, estás a levar para casa um alimento que passou por processos industriais duvidosos, temperaturas erradas e controlos higiênicos inadequados. Nos próximos minutos vou mostrar-te quais são as 5 marcas de manteiga que deves evitar absolutamente e por quê. Vou explicar-te o que realmente lá está dentro, o que estás ir para fazer ao teu corpo e, sobretudo, o que deverias comprar em vez disso. No final deste vídeo, nunca mais vais pegar no mesmo pacote. Número 5. Manteiga Lidl Milbona. Vamos começar com aquela que muitos consideram a manteiga mais econômica do mercado. Custa pouco, está sempre disponível e parece idêntica às outras, mas há uma razão pela qual esse preço é tão baixo. Em 2021, a Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica, ASAE, testou 15 marcas de manteiga vendidas nos supermercados portugueses. A manteiga Lidl Milbona foi uma das 4 amostras contaminadas com coliformes. Os coliformes são um grupo de bactérias que vivem no intestino dos animais e dos seres humanos. A sua presença na manteiga significa uma só coisa: algo correu mal nos protocolos higiênicos durante a produção. Não estamos a falar de contaminação grave que te manda para o hospital. Estamos a falar de um sinal de que as condições de produção não são ótimas. Quando encontras coliformes num produto lácteo, significa que houve contaminação pós-processo. A manteiga é pasteurizada, portanto as bactérias deviam ser eliminadas. Se as encontras depois, significa que entraram durante o embalamento, pela manipulação ou por equipamentos não limpos corretamente. Mas há um problema maior com a manteiga do Lidl. Não sabes de onde vem. O rótulo apenas te diz que é produzida com leite português, mas não especifica o método de produção, e isto é crucial. Em Portugal, a maior parte da manteiga é produzida com um método de afloramento. Isto significa que o leite é deixado a repousar durante horas a temperaturas entre 12 e 22 graus. As natas afloram naturalmente a superfície porque são mais leves. Parece um método tradicional e genuíno, não é? O problema é que a essas temperaturas as bactérias proliferam. As natas ficam ali paradas durante 10, 15 até 20 horas. Durante este tempo, os micro-organismos multiplicam-se, as natas tornam-se ácidas, desenvolvem odores estranhos e acumulam cargas bacterianas que depois têm de ser eliminadas quimicamente antes de produzir a manteiga. O Lidl não te diz que método usa, não te diz de que lacticínio provém, apenas te dá o preço mais baixo possível. E quando uma empresa corta custos ao máximo, adivinha onde corta? Na qualidade das matérias-primas e nos controlos. Número 4. Manteiga Continente. O Continente é uma cadeia portuguesa com uma forte presença no território. Muitas pessoas confiam na marca porque pensam que os produtos de marca própria são melhor controlados. Mas nos testes da ASAE, a manteiga Continente foi encontrada contaminada com coliformes, o mesmo problema que o Lidl, bactérias que não deviam estar lá. A manteiga Continente é produzida com o método de afloramento. É um subproduto da cadeia queijeira. Quando produzes estes queijos, tens de usar leite parcialmente desnatado. Para desnatar o leite, deixas repousar em grandes cubas. As natas afloram a superfície, retiras e usas para queijo. O que sobra, as natas de refúgio, são usadas para fazer manteiga. Portanto, a manteiga Continente não é feita com leite fresco destinado a tornar-se manteiga, é feita com os restos da produção de queijo. E estes restos já sofreram horas de repouso a temperaturas não ideais, já acumularam bactérias, já desenvolveram acidez. Depois há o problema da rastreabilidade. O Continente não produz a manteiga diretamente, manda produzi-la por fornecedores externos. Que fornecedores? Não sabemos. Onde? Não sabemos. Com que padrões higiênicos? Não sabemos. A única coisa que sabemos é que o teste encontrou coliformes e que a pontuação geral foi medíocre. Outro aspecto que muitos ignoram é o conteúdo de água. A manteiga deve conter pelo menos 82% de gorduras e, no máximo, 16% de água segundo a normativa europeia. Quanto mais água contém, mais sujeita está à contaminação bacteriana. A água é o ambiente ideal para as bactérias. Se a manteiga foi produzida com técnicas deficientes e conservada mal,
Essa água torna-se num terreno de cultura perfeito. Por que é que um produtor não quer dizer-te como fez a sua manteiga? Porque não te diz de que região vem o leite. A resposta é simples, porque sabe que se o fizesse, escolherias outra coisa. Número 3. Manteiga Pingo Doce. Esta é a manteiga que obteve a pontuação mais baixa no teste da ASAE, 4,8 em 10. É a última da classe absoluta entre todas as manteigas testadas. O veredito dos peritos foi impiedoso. Aspecto medíocre, cheiro pouco agradável, sabor acidulado e persistente que não devia estar numa manteiga de qualidade. Mas o problema não é só o sabor, é a qualidade global do produto. A manteiga Pingo Doce é produzida com um método de afloramento. Como outras marcas da grande distribuição, é um subproduto da cadeia leiteira. As natas usadas não são natas frescas de centrífuga, são natas que repousaram demasiado tempo, que se acidificaram, que acumularam impurezas. Uma vez que as natas estão comprometidas, já não podes obter uma manteiga excelente, só podes tentar limitar os danos. E como fazes isso? Com tratamentos químicos, neutralização da acidez, pasteurização intensa, adição de substâncias para mascarar os defeitos organoléticos. O resultado, o é uma manteiga que tecnicamente respeita os parâmetros legais, mas que do ponto de vista qualitativo é fraca. Os 10 juízes peritos que provaram a manteiga Pingo Doce às cegas classificaram-na como última. O Pingo Doce é uma cadeia séria com padrões elevados em muitos produtos, mas na manteiga fez uma escolha precisa: maximizar a margem de lucro usando a matéria-prima mais econômica possível. Por quê? Porque sabe que a maioria dos consumidores portugueses não conhece a diferença entre manteiga de centrífuga e manteiga de afloramento. Não sabem que a manteiga devia ser doce, não acidulada. Não sabem que devia derreter-se na boca sem deixar resíduos pastosos. Se tentasses comer a manteiga Pingo Doce crua numa fatia de pão sem mais nada, entenderias logo. Esse sabor ácido não devia estar lá, essa consistência pastosa não devia estar lá, essa sensação na boca que não vai embora não devia estar lá. São todos sinais de uma manteiga mal feita com matérias-primas de baixa qualidade e processos de produção inadequados. Número 2. Manteiga Mimosa. Este nome diz-te alguma coisa? A Mimosa é uma das maiores empresas leiteiras em Portugal. É sinônimo de qualidade leiteira portuguesa. Quando vês esse logotipo, pensas em tradição, excelência, controlos rigorosos, e depois descobres que a manteiga Mimosa foi encontrada contaminada com coliformes. Não só isso, esteve entre as piores no teste geral. Como é possível que uma empresa tão importante produza uma manteiga tão deficiente? A resposta está na cadeia de produção. A Mimosa produz uma ampla gama de produtos lácteos e queijos. Para fazer estes queijos, tem de seguir um processo específico. O leite deve ser entregue a uma temperatura não inferior a 18 graus. Deve ser deixado a repousar para o afloramento das natas. Este processo é perfeito para fazer queijo, mas é péssimo para fazer manteiga. As natas que afloram durante a produção do queijo permanecem a temperaturas entre 12 e 22 graus durante 10, 12 horas. A essas temperaturas, as bactérias proliferam rapidamente, as natas acidificam-se, tornam-se num terreno fértil para coliformes, leveduras e outros micro-organismos indesejados. Quando a mimosa pega nestas natas para fazer manteiga, tem de enfrentar um problema: como eliminar toda a carga bacteriana que se acumulou. A solução é a pasteurização agressiva e tratamentos químicos para neutralizar a acidez. Mas estes processos não podem fazer milagres, não podem transformar uma matéria-prima deficiente num produto excelente. O resultado é uma manteiga que, apesar de levar o nome Mimosa, é de qualidade inferior. A presença de coliformes na amostra testada não é um caso isolado, é o sinal de um problema sistêmico na produção. Significa que os protocolos de limpeza não foram respeitados, significa que os equipamentos não foram desinfetados corretamente. A Mimosa tem a reputação, os recursos e a experiência para fazer melhor, mas escolheu tratar a manteiga como um subproduto de série B. Escolheu usar os restos da produção de queijo em vez de dedicar leite fresco à produção de manteiga de qualidade. Esta escolha é economicamente sensata. O queijo vale muito mais do que a manteiga, mas do ponto de vista do consumidor é um logro. Estás a pagar pelo nome Mimosa pensando que compras qualidade, quando na realidade estás a comprar um subproduto com problemas higiênicos documentados. Número 1. Manteiga Auchan. Chegamos à pior de todas, e sei que muitos de vós não esperavam isto porque o Auchan
construiu uma reputação de qualidade a preços acessíveis. A manteiga Auchan custa pouco e é apresentada como fresca. Quando entras no Auchan, cheiras o odor do pão acabado de cozer, da manteiga fresca da pastelaria quente. Tudo parece genuíno e artesanal, mas é uma ilusão cuidadosamente construída. A manteiga Auchan não é produzida em Portugal, é produzida em fábricas na Polônia e na República Checa, depois congelada, enviada para Portugal e chega às lojas. O que cheiras é apenas a fase final de um processo industrial iniciado semanas antes noutro país. Por que é que isto é importante? Porque a manteiga pré-congelada requer conservantes adicionais para sobreviver ao transporte. Estes conservantes nem sempre estão declarados no rótulo porque são considerados auxiliares de fabrico em vez de ingredientes. Mas o problema verdadeiro é o controle de qualidade. Em 2018, o Auchan teve de retirar vários lotes de pão por contaminação com pedaços de plástico. Em 2020, houve relatos de fragmentos de metal encontrados nos produtos de padaria. Estes não são incidentes isolados, são o sinal de processos de produção que não têm controlos adequados. Quando produzes a essa escala, em fábricas enormes que produzem centenas de milhares de unidades por dia, é impossível manter padrões elevados. A cada passo de congelação, transporte e descongelação, a qualidade degrada-se. A cada passo aumenta o risco de contaminação. Mas há um detalhe crucial: a rastreabilidade. Quem produziu realmente essa manteiga? Em que fábrica? Com que leite? O Auchan não diz. O rótulo indica apenas manteiga obtida por afloramento e pouco mais. Nenhuma informação sobre o produtor real, nenhuma indicação sobre a procedência do leite, nenhum detalhe sobre o processo de produção. Esta falta de transparência é um problema enorme, porque se amanhã descobres que essa manteiga tem um problema, nem sequer sabes a quem te dirigir, não sabes de onde vem, não tens forma de verificar nada. E há um último aspecto que torna a manteiga Auchan problemática: o conteúdo de sal. Algumas embalagens contêm mais de 1 grama de sal por 100 gramas de manteiga. Se comes 4 fatias de pão com manteiga, estás a consumir quase 1/3 do teu limite diário de sal. O sal excessivo não só sobe a tensão, danifica os vasos sanguíneos. Obriga os rins a trabalhar demasiado e faz perder cálcio dos ossos. A longo prazo contribui para osteoporose, problemas cardiovasculares e insuficiência renal. O Auchan podia ser transparente sobre a procedência, podia usar matérias-primas melhores, mas não o faz porque o seu modelo de negócio se baseia no preço mais baixo possível. Então, depois de tudo isto, o que deverias comprar? Não te preocupes, há alternativas válidas. Os testes da ASAE promoveram a manteiga President, produzida por centrifugação com leite fresco. Custa mais sim, mas a diferença é clara. Depois há a manteiga Lurpak, sempre de centrífuga, com excelentes pontuações organoléticas. Se queres ir pelo seguro, procura manteiga francesa como President ou Elle en Virre. É produzida com um método de centrifugação rápida. As natas são separadas imediatamente após a ordenha a baixas temperaturas sem dar tempo às bactérias de proliferarem. O resultado é uma manteiga doce e cremosa que se derrete na boca e não deixa retrogosto. Custa mais, sim, mas estás a pagar por leite fresco, processos corretos e controlos sérios. Ou vai ao pequeno produtor local que faz manteiga artesanal. A chave é procurar manteiga de centrífuga, não de afloramento. Lê o rótulo, evita as marcas que não dão informação e lembra-te que o preço mais baixo tem sempre um custo escondido.